Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 22 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um novo gene pode ajudar na prevenção de problemas no sistema nervoso de fetos humanos. No Rio de Janeiro, uma exposição com acessibilidade mostra a história e luta das pessoas com deficiência. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, único em rede nacional que você assiste em Libras. Um novo gene foi descoberto por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num trabalho conjunto com cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A novidade pode ajudar na prevenção de problemas no sistema nervoso de fetos humanos. Elas são as protagonistas dessa pesquisa no Laboratório de Embriologia da UFRJ, feita em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os embriões das rãs Xenopus levis estão oferecendo respostas importantes sobre o desenvolvimento do cérebro de animais vertebrados, aqueles que têm ossos. Os anfíbios importados da África do Sul exigem um tratamento especial. A água é filtrada, enriquecida com sais e a temperatura controlada a 18 graus. Os ovos são coletados para fertilização artificial e formação do embrião. Você faz uma massagem e ela vai soltando pela cloaca, que é essa pontinha aqui final, os óvulos que a gente vai fertilizar. Neste outro laboratório surgiu uma novidade. Os cientistas extraíram de alguns embriões um gene chamado TIC. Os genes são as instruções que os seres vivos trazem no DNA para a construção de todo o organismo. E o resultado desse experimento surpreendeu a equipe. A cabeça ficou completamente atrofiada, como a do embrião à esquerda. À direita, como deveria ter se desenvolvido. A explicação do professor que coordena a pesquisa é que o gene TIC inibe uma molécula que influencia o desenvolvimento do cérebro. A descoberta deve ajudar os especialistas a compreenderem melhor a má formação dos fetos humanos. Com isso, nós poderemos trabalhar na prevenção ou em estratégias de terapias para poder identificar essas mutações antes mesmo que elas ocorram. Um balanço feito pelo governo do plano Viver Sem Limite mostra que melhorou o atendimento a mais de 45 milhões de brasileiros com diferentes tipos de deficiência. Mas ainda há áreas onde os avanços são pequenos, como nas adaptações de calçadas e de acesso aos prédios. Sabendo de uma linha de crédito para pessoas com deficiência, Wilson foi até um banco para conseguir financiar uma cadeira de rodas motorizada. Na primeira tentativa, voltou de mãos vazias. Já na segunda... Saí de lá em 30 minutos, com o crédito aprovado, com a minha cadeira comprada e já estando utilizando. Essa e outras ações voltadas às pessoas com deficiência fazem parte do Plano Viver Sem Limite, lançado no fim do ano passado. Representantes do governo federal fizeram um balanço do que já foi feito. Na educação, 20 mil vagas do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foram abertas até agora para esses brasileiros, que hoje já são mais de 45 milhões de pessoas. As pessoas com deficiência vão poder também, a partir de janeiro de 2013, comprar carros adaptados mais baratos. A isenção do imposto sobre produtos industrializados e também do ICMS vai permitir um desconto de até 40% no valor total. Antes o IPI e o ICMS, quando era concedido, era só para a pessoa com deficiência física que tinha condição de dirigir o veículo. Hoje é para as pessoas com deficiência física que também não conseguem dirigir o veículo, mas que pagam o motorista para dirigir o veículo. O governo ainda não tem o levantamento de quantas pessoas já foram atendidas pelos programas. A estratégia agora é conseguir focar as ações em locais onde há demanda, mas não há serviços, como nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, outros obstáculos ainda não foram superados. Nós ainda temos calçadas com baixa possibilidade de adaptação, que são esburacadas, que nós temos a situação das escadas. Nós estamos agindo para trabalharmos juntos todo o período e enfrentarmos este tema. Cada pneu de carro tem vida útil de 1 ano e demora cerca de 5 séculos para se decompor na natureza. Para equilibrar essa relação de uso-benefício, muita gente descobriu como transformar antigos pneus em produtos estéticos e bem funcionais. Diversos setores no país descobriram que reciclar a borracha dos pneus descartados é um bom negócio. Na indústria de calçados, o pneu é matéria-prima,
vira sola de sapato. Esta fábrica em Betim, na região metropolitana, produz 400 toneladas de asfalto usando o pó da borracha. Para 1 quilômetro de pavimento, são usados 1.000 pneus. E o que faz o carro andar também traz segurança para as crianças. No parquinho, o piso feito a partir da reciclagem de pneus faz parte do projeto desta arquiteta. Em cores, texturas e espessuras diferentes, o novo material alia estética e funcionalidade. A criança ela está sempre circulando no espaço, empurra, então a borracha é ideal para isso, porque ela absorve esse impacto. E além disso, esteticamente, eu acho que o piso emborrachado ele proporciona uma liberdade de desenho do espaço, que eu posso fazer formas orgânicas, formas geométricas. Brincar não é apenas lazer. Suzana acredita que desde cedo é possível aprender a respeitar o meio ambiente. Você está reciclando pneu e está resolvendo o problema de acúmulo de material que seria lixo e virando um material que está protegendo as crianças. Hora do esporte com Sérgio do Bocage. Bom dia! O técnico Mano Menezes convoca amanhã a seleção brasileira para 2 amistosos no mês de setembro, contra a África do Sul e a China. 2 adversários de pouca tradição, como aliás tem sido nesses 2 anos em que ele comanda o time do Brasil. O aproveitamento de Mano Menezes como técnico da seleção é de quase 68%, com 16 vitórias em 26 jogos. Mas apenas 2 vitórias foram sobre seleções que estavam em 10º lugar no ranking da FIFA. O Brasil não venceu nenhuma das que estão no topo. E ainda perdemos uma Copa América ano passado. Além disso, quando o Mano assumiu, o Brasil era o 3º do ranking e agora é o 13º. Por tudo isso, o trabalho do Mano Menezes está sendo questionado. Ano que vem tem Copa das Confederações no Brasil e dizem que esse será o grande teste dele. E se ele for reprovado, vai valer a pena mudar um ano antes da Copa do Mundo? Até a próxima! Duna, Cerração, Iceberg, Tufão. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Duna, Cerração, Iceberg, Tufão. A exposição Para Todos, o movimento das pessoas com deficiência no Brasil, em bom sucesso na zona norte do Rio de Janeiro. Uma linha do tempo leva os visitantes a um passeio pela história da discriminação e da organização e luta das pessoas com deficiência. Um passeio pela história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Os textos e fotos mostram os principais momentos da luta contra o preconceito e pela igualdade de direitos. O que faz o preconceito é a falta de conhecimento. Então, mostrar a importância histórica do movimento que vem desde 1125 anos antes de Cristo, na década atual, que traz hoje, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência como um marco constitucional. A exposição Para Todos é dividida em períodos. Os primeiros painéis mostram como era na antiguidade. O registro mais antigo de uma pessoa com deficiência é do tempo dos faraós, 1250 a.C. Estes painéis retratam a época imperial. Em 1857, o imperador Dom Pedro II cria o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos. A exposição também mostra, a partir da primeira metade do século XX, o aparecimento de grupos organizados pelos direitos das pessoas com deficiência. Datas importantes são lembradas, como o Dia Internacional e a lei que criou os direitos das pessoas com deficiência, em 1989. Esta professora é surda. Para ela, é importante mostrar o que já foi conquistado.
e, principalmente, mostrar o que ainda falta ser conquistado. É importante que mais pessoas tenham acesso à história das pessoas com deficiência, sim. A partir do conhecimento de tanta luta contra a discriminação e sofrimento vividos ao longo dos séculos, partimos para o enfrentamento de posturas que ainda insistem em persistir em pleno século XXI. Ainda existem resquícios de preconceito contra a pessoa com deficiência. A exposição é a oportunidade para que, principalmente aqueles ditos sem deficiência, comecem uma reflexão sobre o respeito necessário para que a cada dia mais seja natural e saudável a convivência entre pessoas com e sem deficiência nas escolas, em ambientes de trabalho, rumo a uma sociedade inclusiva. A exposição também tem painéis em braille. É de suma importância, assim, não só para as pessoas com deficiência, mas principalmente para os que não possuem uma deficiência aparente, para que eles possam perceber os avanços, né, que nós tivemos até aqui e o quanto nós ainda precisamos avançar. Os painéis também mostram as principais reivindicações: acessibilidade, inserção no mercado de trabalho e educação, além das vitórias no esporte. A sensibilização é feita através de informação. A partir do momento que você passa a saber das coisas, você fica sensibilizado e aí aos poucos a cultura vai mudando. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.